Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. E Deus é maravilhoso, viu, Vitor? Porque eu estava ouvindo essa última canção e pensando, Deus, Ele conduz tudo mesmo, né? O título do sermão dessa manhã, sobre o qual nós iremos meditar, é o encontro com a graça. Graças a Deus por isso, amém? Diz assim o texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Feche os seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse momento de culto, de celebração, o agir do Teu Espírito na nossa vida. Já fomos tão ministrados aqui por meio dos vários atos desse culto. Continua, Espírito Santo, soprando, falando ao coração de cada um de nós, a começar em mim, que sejamos impactados, tocados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que ela realmente encontre no coração de cada um de nós uma terra fértil e dê muito fruto para a glória do nome do Senhor, Pai. Nós nos rendemos aos Teus pés, ao Teu agir, Espírito Santo, e oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. O encontro com a graça. Irmãos e irmãs, esse episódio, relatado aqui pelo evangelista João, ele acontece num contexto em que Jesus está na festa dos tabernáculos. Era uma das grandes festas que havia do povo judeu naquele tempo, e que todos os judeus iam até Jerusalém, havia uma grande movimentação nessas festas, e Jesus estava ali também participando desse momento. E durante essa festa, Jesus ele começa a pregar, ele começa a ensinar, ele começa a falar ali a respeito da sua obra, trazer a mensagem do Evangelho, e os líderes judeus, os líderes religiosos, eles vão ficando incomodados com isso. E eles começam a ter uma série de conflitos com Jesus, eles começam a questionar Jesus, eles começam a ter ali uma série de situações tensas, e a tensão, o clima de tensão entre eles vai aumentando. Até que chegamos aqui no capítulo 8, quando eles fazem uma nova tentativa, uma nova investida para acusar Jesus. Na verdade, a essa altura, eles já tinham a intenção de matá-lo, estavam procurando um meio para acusá-lo e para fazer com que ele fosse condenado à morte. Então eles trazem à presença de Jesus, que ensinava no templo, esta mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles trazem ela à presença de Jesus, mas a questão aqui para eles não era tanto a mulher, ou o que ela tinha feito. A mulher aqui era apenas um objeto, um meio para eles conseguirem o que queriam. E eles colocam ela diante de Jesus e dizem: Jesus, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar essa mulher até a morte. E o Senhor, o que tem a dizer? Aqui a pegadinha deles, a emboscada deles era que se Jesus respondesse sim, ela deve ser apedrejada,
ele estaria encontrando um problema com o Império Romano, que dominava Israel nesse tempo. E o Império Romano, ninguém podia sentenciar alguém de morte a não ser o Império Romano. Então, se Jesus dissesse, vamos apedrejá-la, ele estaria se complicando com a lei romana. Mas se Jesus dissesse, não apedrejem ela, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E eles teriam um argumento para dizer, espera aí, o Messias, que vai contra a lei de Moisés? Porque eles queriam provar para o povo que Jesus não era o Cristo, o Messias. Então, nesse dilema, nessa situação que para eles era perfeita, que Jesus ficaria sem saída, Jesus ele responde absolutamente nada. Ele se abaixa, começa a escrever no chão, e essa atitude de Jesus pode ter alguns significados. A palavra traduzida por escrever ali, ela tem a ver com sentença, por dar uma sentença. Então pode ser que Jesus estivesse, quem sabe, dando a entender, olha, essa lei que vocês estão mencionando, na verdade quem escreveu ela fui eu. Ou talvez outros estudiosos acreditam que Jesus estivesse escrevendo ali os pecados desses homens. Ou quem sabe Jesus estivesse escrevendo uma sentença para essa mulher. Então ele, nesse silêncio, nesse drama que ele faz e não responde, eles insistem na pergunta, porque, irmãos e irmãs, olhe para mim, o encontro com a graça é algo transformador. Esses homens foram até Jesus com o desejo de acusação, de condenação e de morte. Eles queriam acusar e condenar Jesus, eles queriam condenar essa mulher, mas Jesus transforma esse momento que seria um momento de condenação em um momento de salvação. Os judeus queriam proporcionar uma cena terrível, mas Jesus a transforma num momento de vida, de restauração. Porque é isso que nós temos quando somos encontrados pela graça do nosso Deus. É isso que nós temos quando estamos diante da graça do nosso Senhor. O plano deles era a destruição, a morte, mas o plano de Jesus, que certamente não foi surpreendido por eles, era a restauração, era trazer vida e salvação naquele momento. Deus, em sua soberania, certamente já havia planejado esse momento para surpreender esses homens, porque a coisa não terminou da forma que eles esperavam. E esse encontro com a graça, irmãos e irmãs, observe que nós temos aqui dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas que nós temos pode ser retratado pela mulher. Essa mulher que foi pega em flagrante adultério, essa mulher que foi pega no ato do seu pecado, ela representa, ela retrata a humanidade perdida. Ela é a fotografia de uma vida de pecado, de uma vida totalmente depravada, de uma vida mergulhada no lamaçal do pecado. Como já foi mencionado aqui, Efésios capítulo 2, de 1 a 3, aquele cenário terrível descrito pelo apóstolo Paulo, mortos espiritualmente, vivendo, fazendo a vontade da carne, os desejos da carne, escravos do nosso inimigo. Esse é o retrato de uma humanidade sem Cristo. Esse é o retrato de pessoas que vivem no pecado. Porque pecar, todos nós pecamos, todos cometem pecados. Mas aqueles que não têm Jesus, eles vivem no pecado, na prática do pecado. O pecado é normal, é habitual na vida desses. E essa mulher, ela representa aqui então esse tipo de pessoa que está vivendo no pecado, que não tem temor a Deus, que não se importa em cometer pecados, que não se sente mal em fazer aquilo que é errado. Mas essa mulher também nos traz um alerta de que o pecado, ele é coisa séria. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Nós temos que ter o cuidado para não brincarmos com o pecado, para não flertarmos com o pecado, porque pecado é coisa séria. Pecado, ele gera consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se não fosse a graça de Deus, se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, a recompensa pelo pecado é a morte. E essa mulher está aqui num momento em que ela foi pega. Quem sabe ela já tinha feito isso outras vezes. Às vezes nós observamos pessoas que elas ficam flertando com o pecado. Faz uma vez, não deu em nada. Faz a segunda vez, ninguém ficou sabendo.
Faz uma terceira vez, as coisas continuaram calmas. E aí a pessoa vai se enganando, achando que nunca vai dar em nada. Mas o pecado é coisa séria. Para essa mulher, chegou o dia em que ela foi exposta. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas ensina para mim e para você que nós não devemos brincar com o pecado. Ensina para mim e para você que nós não devemos dar lugar ao pecado. Porque o pecado, ele tem a sua consequência. O castigo que os fariseus estavam propondo, ele era autêntico. A intenção deles era maligna, mas o que eles estavam propondo era o que a lei dizia. Se bem que a lei exigia que o homem que estava adulterando com ela também estivesse ali. Nós veremos isso na sequência. Mas a consequência do pecado dela era autêntica, que eles estavam propondo. Então isso traz um alerta para nós. Quem sabe você está aqui nessa manhã, você está ouvindo essa mensagem, e você tem vivido uma vida de libertinagem, uma vida de depravação, uma vida sem Deus, sem temor a Deus, uma vida entregue ao pecado. Talvez você esteja aqui pela primeira vez e você ouve a descrição dessa mulher e você pensa, eu me identifico com ela. Devemos saber que esse primeiro tipo de pessoa, retratado por essa mulher, teve um encontro com a graça. E ela foi transformada. Amém? E nessa manhã, esse mesmo Jesus que estava ali nesse episódio, ele está aqui e ele encontra cada um de nós. E ele proporciona graça para cada um de nós. Talvez você veio aqui com planos diferentes. Você tinha objetivos. Você veio a convite de alguém, você veio só para mais um culto. Mas Jesus, ele tem um plano totalmente diferente. Ele quer transformar essa manhã numa manhã de restauração. Você crê nisso? Mas um segundo tipo de pessoas que nós temos aqui são os fariseus e escribas. E esses homens, esses líderes religiosos da época, eles retratam uma religiosidade vazia. Eles são a fotografia de pessoas que vivem uma religiosidade sem Cristo, uma religiosidade sem o Evangelho. Porque religioso, todos nós somos em algum sentido. Mas quando a religiosidade não tem o Evangelho, quando ela é apenas humana, quando é apenas a religião em si mesma, ela pode se tornar maligna. E foi o que aconteceu com esses homens. Eles trazem aqui essas características de pessoas que vivem uma religião legalista. Note que eles queriam a aplicação do rigor da lei para essa mulher. Note que esses religiosos não tiveram o mínimo de compaixão para com essa mulher. O objetivo deles não era restaurar a vida dela, era destruir a vida dela. E muitas vezes a religião coloca esse pensamento. Eu me lembro, há alguns anos, um colega de trabalho, cristão, crente, e nós estávamos conversando, e ele me falou assim, Ademir, eu não vejo a hora de chegar o dia do arrebatamento. Ele era líder na igreja, não dessa igreja aqui, de uma outra igreja, e ele falou assim, quando eu estiver subindo no dia do arrebatamento, a minha maior alegria vai ser olhar para baixo para os que ficaram e falar, viu? Viu só? Eu convidava vocês para a igreja, vocês não iam, eu alertava, vocês não faziam nada, agora fica aí, vocês vão tudo para o inferno. Aí é lógico que eu não respondi nada, que eu evito discussão, Mas será que isso é realmente o que está no coração de Deus? A resposta é não, pelo contrário. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em condenar ninguém. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, a pessoa que tem uma atitude dessa é um fariseu dos nossos dias. A pessoa que não tem compaixão, que não tem misericórdia, a pessoa que fica esperando um deslize do irmão para ela acusar, para ela condenar, é fariseu dos nossos dias. Note que eles fizeram dessa mulher um espetáculo. O texto diz que eles a colocaram em pé no meio de todos. Devia ter muita gente ali no templo, como eu disse, era um tempo de festa, estava cheio. Eles a colocaram em pé, expuseram a vergonha dessa mulher. E é claro, como eu já disse, ela estava errada sim, mas não é dessa forma que se trata o pecado do irmão. Tem pessoas que, misericórdia, elas gostam de fazer notícia com o pecado do irmão. Tem pessoas que gostam de expor.
Sabe que Mateus, no capítulo 18, Jesus fala sobre como tratar a ofensa de um irmão. E ele diz assim, se o teu irmão pecar, e pode ser tanto pecar genérico como pecar contra você, mas se você tem um irmão que está em pecado, Jesus diz assim, vai você sozinho e aborda esse irmão. E a palavra ali para essa abordagem é uma abordagem com a intenção de restaurar, não é acusação. Às vezes a gente lê esse texto de Jesus e interpreta de forma equivocada. Acha que você tem que chegar já com os 2 pés no peito, armado até os dentes, para pegar aquela pessoa. Não, Jesus está dizendo assim, olha, vai lá e aborda ele e restaura a vida do teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Esse é o objetivo. Se ele não te ouvir, chame mais algumas pessoas para te ajudar. Agora, se ele não te ouvir, talvez é porque ele não tem o coração regenerado, ele não tem temor no coração. Mas, amados, o nosso prazer não deve estar em destruir o outro, em difamar o outro. O nosso prazer, nós que temos Jesus no coração, nós devemos amar as pessoas, amar as vidas, porque é isso que Jesus faz. Quer ver outra característica dos fariseus dos nossos dias? Eles se acham melhores do que os outros. Eles têm o mérito, era a característica desses homens. Eles estavam ali acusando essa mulher, como que dizendo, ela é pecadora, nós somos piedosos. Então, quando nós olhamos para aquelas pessoas, você não conhece ninguém, porque aqui na Central não tem. Mas tem lugar por aí que tem pessoas que você conversa, ela presta um culto a si mesma. Ela diz, não, porque eu vou em todos os cultos, eu dou o dízimo certinho, eu sirvo no ministério A, B, C, D, E, F, G, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou muito bom. E que bom que você faz isso, continue fazendo, faça mais. Mas não se considere melhor do que o outro, porque você faz isso pela graça de Deus, não pelo seu mérito. Você se lembra de Lucas capítulo 17, quando Jesus ele conta a história, a parábola, de um fariseu e um publicano que estavam orando no templo? Jesus diz que o fariseu orava em pé, de cabeça erguida, e ele orava de si para si mesmo. Ele dizia, obrigado Senhor, porque eu sou fariseu, obrigado porque eu sou piedoso, obrigado porque eu entrego o dízimo de tudo, obrigado porque eu jejuo 2 vezes na semana, obrigado porque eu não sou como esse publicano miserável. E Jesus disse que o publicano não ousava olhar para o céu, estava prostrado de joelhos, batia no peito e dizia, sê propício a mim, que sou pecador. E aí Jesus conclui, qual dos 2 foi para casa justificado diante de Deus? O publicano. Porque Deus não gosta de pessoas que exaltam a si mesmas. Nós temos que entender que o que fazemos é pela graça, é pela misericórdia dele. Então aqui nós temos esse retrato. Mais uma coisa, outra característica da religiosidade é a parcialidade. Como eu já disse, o texto bíblico, a lei, lá no livro do Êxodo, diz que ambos, o homem e a mulher, deveriam ser apedrejados. Não apenas a mulher. Mas onde estava o homem da relação? Essa mulher não estava adulterando sozinha. Esse homem estava em algum lugar, mas eles foram parciais. Alguns estudiosos acreditam que talvez esse homem que estava com ela estivesse, inclusive, no meio do grupo que a acusava. Parcialidade. Hipocrisia. Porque eles estavam acusando essa mulher de adultério, mas em outro texto Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção no coração já cometeu adultério com ela. Então sabe qual a diferença dos dois? Que a mulher estava fazendo algo explícito. Eles não, eles estavam só dentro do coração. Quem sabe eles estivessem olhando até para ela mesma. A hipocrisia também se mostra no fato de que eles cumprimentam Jesus o chamando de mestre, mas eles tinham a intenção de matá-lo. Irmãos e irmãs, toma cuidado com aquelas atitudes assim, irmão querido, amado, dá um abraço, esse irmão é uma bênção, o irmão vira as costas, esse irmão aí é isso, é aquilo outro. Fala mal do irmão. Temos que ter cuidados, irmãos. Amém? Aliás, eu quero fazer um adendo aqui, porque
a palavra vai ficar mais leve no final, tá bom? Eu sei que você está pensando aí no seu coração, rapaz, esse pastor aí subiu aí para arrebentar a cabeça de todo mundo. Sabe que a primeira é a minha, tá? Primeiro para mim isso daqui. Mas no final a coisa melhora, porque nós estamos falando de um encontro com a graça. Mas é necessário enfatizar o diagnóstico para que o tratamento seja efetivo. Eu quero fazer aqui um adendo. A maioria das Bíblias tem esses títulos, né? A sua Bíblia deve ter um título em negrito aqui no texto. Isso daí não é parte do texto original. São auxílios que foram sendo escritos ao longo do tempo. E a minha, por exemplo, coloca o título desse texto assim, A Mulher Adúltera. A maioria das Bíblias põe esse título. Aí eu, olhando para isso, eu pensei, poxa, os caras enfatizam no título o passado dela. O fato dela ter cometido adultério. Percebe como que nós, seres humanos, temos essa tendência de olhar o que é ruim? Um título mais adequado talvez fosse a história da restauração de uma mulher. A história da transformação da vida de uma mulher. Mas é automático colocar a mulher adúltera. Rotular a pessoa com o passado dela. A parábola do filho pródigo, por exemplo, a mesma coisa. A história não termina com ele sendo pródigo. O ápice da história não é ele ir embora. O ápice da história é o seu retorno, a sua restauração. Então, por que o título colocado não é a história da restauração de um filho? Porque nós temos essa tendência de olhar o que é negativo, de olhar aquilo que é mal na vida das pessoas. Mas, como eu disse, chegou o momento de nós entendermos esses dois públicos. Talvez você se identifique com algum deles. A mulher que representa aqueles pecadores, e esses fariseus e escribas que representam uma religiosidade vazia. Esses dois grupos de pessoas tiveram um encontro com a graça. Eles foram encontrados por Jesus. Jesus os encontrou, e o encontro com a graça, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, ele confronta o nosso pecado. No versículo 7, a Bíblia diz que Jesus, depois da insistência daqueles homens, ele responde assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra nela. Sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está trazendo à tona a realidade de que todos nós somos pecadores. Ele está falando a respeito da necessidade da graça. Eu e você precisamos entender que nós precisamos da graça de Deus, porque nós somos pecadores. Aquela mulher foi pega em flagrante, mas os homens que a acusavam e todo o povo que estava ao redor estavam na condição dela. Aliás, olhe para mim, ao dizer isso, em outras palavras, Jesus está dizendo para esses homens assim: se vocês atirarem uma pedra nela, vocês estarão atirando em vocês mesmos, porque essa mulher é a representação de cada um de vocês. E de cada um de nós também. Essa mulher é a representação de cada um de nós. Então Jesus, ele traz à tona realidades que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai discorrer em Romanos capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 10 que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos se esqueceram de Deus. E no versículo 23 ele conclui: porque todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. A vida cristã, a restauração do coração do cristão começa com uma consciência clara da nossa condição sem Jesus Cristo, da nossa condição de pecadores. Mas Jesus, ele traz à tona o pecado não como esses homens fizeram com a mulher, expondo. Porque o Evangelho, ele não expõe a nossa vida. Ele trata o pecado, sem destruir a nossa vida. Jesus, ele traz esse tratamento do pecado de uma forma pura, de uma forma eficaz. Isaías capítulo 6, diz que quando Isaías contemplou Jesus assentado num trono alto e exaltado, a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, quando ele contempla a santidade de Deus, ele tem um contraste da pequenez
da sua vida, do quanto ele era pecador e falho. Então, irmãos e irmãs, o pecado precisa ser confrontado. E a graça de Deus faz isso com a nossa vida. Mas não como a religião destrói. A graça traz à tona para tratar, para resolver. Amém? E quando Jesus faz isso, ele elimina todo o mérito. Ele elimina toda a distinção. Ele nos coloca todos em par de igualdade. Ele nos faz lembrar que somos todos dependentes dessa graça. Segundo lugar, o encontro com a graça não apenas confronta os nossos pecados, mas ele perdoa os nossos pecados. Versículos 10 e 11, Jesus diz, levantando-se, perguntou a ela, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém. E aí Jesus responde, eu também não te condeno. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, não importa a sua condição, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez na vida ou deixou de fazer, não importa do que as pessoas te acusam, não importa o que a sua própria consciência te acusa. Jesus diz para mim e para você, eu também não te condeno. Eu não te condeno. Ele é o único que poderia condenar, porque ele é o único verdadeiramente santo. Ele é o único que poderia atribuir a nós essa condenação, mas ele diz, eu não te condeno. Eu decido te perdoar. Eu decido te restaurar. E ao fazer isso, Jesus ele nos livra da condenação dos homens, porque os homens que a condenavam foram embora. Ele nos livra da condenação de Deus, porque Jesus é o próprio Deus. E ele nos livra também da nossa própria consciência. 1 João capítulo 3, versículo 20, o mesmo evangelista João, em sua primeira carta, diz que se a nossa consciência nos acusar, maior é Deus do que a nossa consciência. Então, quem sabe você precisa se perdoar. Quem sabe você precisa ter esse encontro com a graça de Deus para perdoar algo que você fez. O Salmo número 103, versículos 8 a 11, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para nós, mas é um versículo que eu me deparei essa semana e que veio de encontro ao meu coração. Diz assim, Salmo 103, do 8 ao 11. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, meu irmão, minha irmã, receba esse perdão nessa manhã. Receba essa restauração nessa manhã. Quem sabe você está vivendo uma vida debaixo de acusação do peso da culpa, do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, tome posse dessa graça que é abundante, que é superabundante, que é maravilhosa, que é irresistível sobre a nossa vida. Terceiro lugar, o encontro com a graça confronta o nosso pecado, perdoa o nosso pecado, e o encontro com a graça também nos livra do nosso pecado. No final do versículo 11, Jesus diz para essa mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Tem uma outra tradução, a NVI, que traduz da seguinte forma, vá e abandone essa sua vida de pecado. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer restauração para a nossa vida. Jesus quer transformar o nosso coração. Sabe, um grande perigo, e tem aí na internet muito pregador, ou suposto pregador, que prega só uma parte da mensagem da graça, só a parte do perdão. Diz que você pode fazer o que você quiser, que Deus vai perdoar, mas essa não é a graça revelada no Evangelho. A graça revelada no Evangelho, ela perdoa e ela também transforma.
A graça revelada no Evangelho nos livra não apenas da culpa do nosso pecado, mas também dos efeitos do nosso pecado sobre a nossa vida. Então Jesus, ele propõe para essa mulher: olha, eu te livrei da condenação, eu te livrei do castigo, eu te livrei de tudo aquilo que você tinha, agora vá e não peques mais, vá e muda de vida, abandona essa sua vida de pecado, viva uma nova vida, porque você foi restaurada por mim. Então, nós olhamos para Efésios, por exemplo, no capítulo 4, versículos 24 e 25, quando a Bíblia diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Ora, se Deus fez uma transformação, se nós temos um novo coração, uma nova mente, nós devemos então despir-se do velho homem significa deixar as atitudes, os comportamentos da velha natureza, e nos revestirmos de Jesus, com novas atitudes, com novos comportamentos. Isso é o processo de santificação, de aperfeiçoamento na minha e na sua vida. E ele começa com o novo nascimento, quando Jesus restaura o nosso coração. Mas olhe para mim, Deus faz isso de dentro para fora. Deus faz isso de forma leve. Deus faz isso sem destruir a nossa vida. Tem um exemplo que eu quero deixar para você. Alguns irmãos aqui sabem, mas acredito que a maioria não. Eu trabalho no Hospital do Câncer de Londrina. Já faz mais de 18 anos. Entrei lá com 10, Vanderly. Na época podia trabalhar com 10 anos. E eu não sou médico nem enfermeiro, né? Admiro muito o pessoal que trabalha lá na linha de frente com o paciente. Eu trabalho na parte administrativa, mas ao longo desses anos, conversando, né, com os colegas da área assistencial, eu aprendi uma coisa muito interessante. A criança, né, as crianças, quando fazem o tratamento, geralmente criança tem leucemia, né? E aí quando elas vão fazer a quimioterapia, o médico aplica uma dose e vai olhar a criança, como que ela reagiu. Aplica outra dose e monitora a criança. E se ele vê que a criança não está aguentando, que o corpo dela, né, que ela pode até morrer, porque os efeitos do remédio são muito fortes, ele suspende por uns dias, até ela se recompor. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que o tratamento para destruir a doença não pode destruir o paciente. O tratamento é para restauração, para dar saúde, não é para destruir. Se ele não tivesse esse cuidado e fosse aplicando, a criança poderia não aguentar. E aí o que era para fazer bem para ela, acabar tirando a vida dela. Sabe que o Evangelho é assim. Deus, ele trata o meu e o seu coração, e ele trata. Não pense que ele não trata, não, ele trata. E às vezes dói. Mas ele não vai nos colocar numa situação que vai chegar ao ponto de nos destruir. Ele sempre vai ter o cuidado de olhar e dizer assim: eu estou te tratando, está doendo, mas é para o seu bem. É para depois você estar restaurado. Amém? É isso que Deus faz na nossa vida. Ele confronta o nosso pecado, Ele perdoa o nosso pecado. E Ele nos livra do nosso pecado, transformando a nossa vida. Eu quero concluir essa palavra falando a respeito do preço dessa graça. Porque essa graça, a salvação, não custa nada para mim e para você. A salvação é um presente, é uma dádiva. Mas há uma diferença entre salvação pela graça e salvação de graça. Porque apesar de para mim e para você não ter custado nada, para Jesus custou um preço muito alto. Essa mulher, ela não foi apedrejada. A lei não foi cumprida sobre a vida dela, apesar dela ser uma pecadora. Mas a lei foi cumprida em alguém. Foi cumprida em Jesus. Então, quando Jesus diz para ela: eu não te condeno, Ele está dizendo: eu não te condeno porque eu vou me entregar para ser condenado. Eu vou me entregar e vou pagar o preço. E sabe, irmãos e irmãs, a gente não pode ver uma vida cristã de usar a salvação como um amuleto. Ah, não, eu vou fazer o que eu quiser, depois Jesus perdoa. Espera aí, isso custou caro para Ele.
custou a vida dele, o sangue dele derramado naquela cruz. O pastor Emerson fala uma coisa, às vezes aqui na igreja, que me toca de forma muito profunda. O único momento na eternidade em que a Trindade se separou foi na cruz do Calvário. Porque o Filho de Deus diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Pai o rejeita, o Pai vira as costas para ele. Porque nele estava o pecado meu, seu e de toda a humanidade. Então, não pense que essa graça, ela é barata. Não é barato, custou caro para ele. E nós devemos valorizar isso. Quando essa mulher sai da presença dele, desafiada a abandonar a sua vida de pecado e viver uma nova vida, esse desafio é para cada um de nós. E a motivação é: ele fez tudo por mim. Como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele entregou a vida dele por nós. Então nós devemos entregar a nossa vida por ele, viver para ele, obedecer a ele, porque custou muito caro. Mas graças a Deus por isso, amém?